época, as comunidades de humanos, eles andavam em tribos de, cara, 50, 60 pessoas no máximo. Quantos seguidores você tem no Instagram hoje? Quantas pessoas já vieram aqui? Quando você vai num shopping, em algum lugar, a galera batendo foto. Cara, então A grupos gente de não... 40, 50... a gente meio que não é acostumado com esse monte de informação que a gente tem que lidar hoje. Não tinha cartazes, não tinha placa, não tinha. E não tinha isso aqui, tinha aquilo ali. Tinha o que tem hoje, que é a natureza. Exato. E principalmente, Vilela, naquela época você precisava fazer um esforço muito grande para obter uma recompensa. Como e aí assim? a gente já começa a entrar em dopamina. Qual era isso? Por exemplo, imagina um caçador-coletor fazendo fogo, cara. Nossa. 3 horas, Já 3 tentei horas. aqui fazer num episódio aqui, eu tentei fazer como dá trabalho. Não, cara. fudido. Você fica, cara, É. horas ali. Horas, Por uma horas, recompensa horas, que é o horas, fogo. que é o fogo. Só que aí que tá. A recompensa que é o fogo é muito da hora. É. Só que o sujeito, ele teve que ter um esforço gigante para obter aquela recompensa. Exatamente. Hoje a gente não tem. Mesma coisa com caça. Ele não sabia se ele ia conseguir. Perfeito, perfeito. E cansava e Cansado, etc. Hoje a gente tem tudo muito fácil. E eu não tô dizendo, o pessoal fala, ah, não, mas então volta lá e vive igual eles e tal. Pessoal, naquela época a gente morria com 25 anos. Com 20 anos caiu os dentes. Então, 20 anos caiu os dentes. os caras não tinham vitaminas, eram relativamente desnutridos. Você furava o pé, tinha que cortar o pé fora, porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Então, eu não tô dizendo que a gente tem que voltar a viver daquele jeito. Eu só tô dizendo que à luz da evolução, a gente consegue explicar algumas disfunções do nosso cérebro hoje. Tá. E aí a gente tem que falar principalmente dopamina, que é uma coisa que eu venho falando bastante lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube e tal. Quando a gente olha... Inclusive eu li um artigo recentemente, o título do artigo era... Existe Existe um desencontro entre o nosso sistema dopaminérgico e a sociedade atual. Parece que a sociedade atual evoluiu muito mais rápido que o nosso cérebro foi projetado para conseguir se adaptar a isso. Faz sentido, cara. Então, se você pega, por exemplo, 2 gerações atrás, digamos que você pega uma criança hoje e teletransporta essa criança para 1910. Tá? E aí você pega uma criança de 1910 e teletransporta para 1600. Eu acho que a criança que a gente teletransportou primeiro vai ver mais, vai sentir mais do que a outra, mesmo a outra tendo voltado muito mais tempo. Houve muita modificação em um curto espaço de tempo, cara. Olha a internet. Esses tempos aí não tinha internet, telefone. Esse dia eu tava olhando no YouTube o Steve Jobs mostrando o primeiro iPhone, acho que foi 2006, 2004. Cara, é pouco tempo pra caramba. O cara fez assim, Meu pai fala isso, ele demorava muito tempo pra ver uma inovação, né? Você imagina do vapor para o petróleo, né? Sabe? Exato. Pro fóssil, né? E aí hoje a gente tem muito rápido, muito rápido, tem que se adaptar e é muita coisa, a gente tem que lidar com muita informação, parece que até a nossa percepção de tempo muda e acho que o nosso cérebro não está muito projetado para lidar com isso. Qual é o efeito disso? Ele meio que bugar, dá pau? Eu sustento uma ideia baseada no funcionamento do cérebro. Lembra que eu comentei da insulina? De quanto mais você consome açúcar, você cria resistência à ação da insulina? Quanto mais você consome esses estímulos que a gente chama de dopaminérgico, você meio que começa a criar uma resistência à dopamina. Primeiro de tudo, Vilela, o que é a dopamina? O que é a dopamina? Para a galera entender. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando eu falo dopamina é prazer. Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. Sempre ouvi falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Então, digamos que você pede uma pizza. A dopamina aumentou fazendo você pedir a pizza, não quando você come a pizza. Ah, é? Isso, exatamente. Eu achei que era quando você colocava aquela coisa maravilhosa, vinha aquela descarga de dopamina. São outras coisas. São endorfinas, ocitocina, serotonina, um pouco de dopamina. Mas a dopamina é você pegar o telefone e pedir a pizza. Pro cara que tá solteiro, é quando a mina do Tinder topa o encontro mais do que a transa em si. Exatamente.
Caramba. Inclusive, essa dopamina, esse funcionamento da dopamina explica porque muitos casais dão errado quando mudam morar junto. Porque aquela perspectiva de novidade, de coisas novas, etc., acaba muitas vezes se o casal não conseguir manejar isso. E começa a criar um desinteresse, uma desmotivação para com o relacionamento. Então imagina o seguinte, um experimento bem interessante que a galera fez com ratos para descobrir isso da dopamina. Se você pega um rato e você coloca ele perto de uma comida, eles adoram comidinha diferente e tal, chocolate, Nutella, eles amam Nutella. Chocolate ao leite não, mas Nutella eles gostam. É sério isso? Sério. Uma vez eu fui fazer um experimento no laboratório, eles não curtem muito chocolate ao leite. O que eles fazem assim? Não tá comendo? Ele levanta a mãozinha dele. Dá um chocolate amargo e ele faz assim, ó. E se você bota o animalzinho perto legal, do negócio, ele come. Se você depleta, isto é, se você destrói os neurônios dopaminérgicos dele, você vai lá, dá uma toxina que vai só nos neurônios de dopamina e destrói os neurônios de dopamina. Se você bota o animalzinho perto, tipo eu tô aqui perto disso daqui, ó. E eu não tenho dopamina no meu cérebro. Prestem atenção a galera que me pergunta no Instagram. A galera me pergunta no Instagram onde que o que é de fato a dopamina. É isso, ó. Se eu não tenho agora, se eu tomo um negócio aqui, destrói meus neurônios de dopamina, eu ainda sinto prazer comendo isso. Ok. Sem dopamina, o prazer existe. Agora, se você pega isso daqui e coloca lá em cima, se eu não tenho dopamina, eu não levanto e buscar. Entendi. Mesmo eu sabendo que isso me dá prazer. Claro esse exemplo, Então, a dopamina ela não permite que você busque o prazer. Mas você sente prazer. É aquela pessoa que fica em casa e quando os amigos... tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa assim. Não. Cara, se os amigos virem até aqui, eu faço. Mas eu não vou lá. Tá? Então a pessoa ela sente prazer desde que ela não precisa fazer esforço para obter o prazer. Eu não tenho dopamina então, velho. Porque eu tô numa dessas assim. Não, vou ficar em casa. Sair de casa, velho. Caralho, puta trânsito. Mas faz sentido, né, cara? E quando você faz, Vilela, voltando à sua pergunta da evolução, quando você coloca as pessoas... E isso é muito louco. Essa parte é muito louca da dopamina. Que poucas pessoas entendem. Você não pode brincar com a dopamina. Como assim? Você não pode brincar com a sua dopamina. Sua dopamina é uma coisa séria. Tá. E hoje é muito fácil a gente obter estímulos dopaminérgicos. Por exemplo, aqui na mesa tem 2 muito importantes. Doce e álcool. São coisas dopaminérgicas. Se eu como isso aqui, a minha dopamina sobe. Se eu bebo álcool, a minha dopamina sobe. Aí a gente tem que entender 2 tipos de disparos dopaminérgicos. O que a gente chama de disparo tônico e disparo fásico. Vou explicar. Mantenha calma aí. Tá? Calma. Vi que ele tava... O Lene já tá com o olhão arregalado aí. A dopamina fásica é tipo... Imagina uma população de neurônios. Os neurônios são tipo... cabos, fios que conectam áreas do cérebro. Tipo redes, assim. Quando você faz uma coisa que você curte muito, que é muito gostosa, que você fica muito motivado em fazer... Você tá liberando, tipo, vou comer isso aqui pra caralho, vou beber álcool e tal. Você tá liberando dopamina fásica, que é tipo... Tipo, os seus neurônios estão... É como se você pegasse e borrifasse dopamina no seu cérebro. A dopamina tônica é um tipo... Um negócio que fica sempre vazando, como se fosse uma mangueira, sempre constante. Essa dopamina tônica... Ela explica porque algumas pessoas são um pouquinho mais felizes, alegres ou ativas e outras pessoas são mais introvertidas, até um pouco mais tristes, mais desmotivadas naturalmente. Pessoas que têm uma dopamina tônica um pouquinho mais baixa, a gente chama que são pessoas distímicas. São pessoas relativamente mais tristes. Tem as pessoas eutímicas, que são normais, e tem as pessoas hipertímicas, que são pessoas bem interessantes, que são aquelas pessoas automotiváveis, são super motivadas para fazer coisas. Muitos influencers são assim, muitos youtubers são assim, muita galera do mercado financeiro é assim. Todo mundo que faz... Quero fazer, tá ligado? E essa pessoa tem essa dopamina tônica... Professor de spinning, assim, né? Nossa, os caras tomam um pique, velho. Não é, Lene? Os caras... Vamos lá, cara, tá todo mundo aí! Vamos lá, velho! Você tá morrendo aí, não consegue. É o carinha lá do... Segura sua dopamina aí, professor. Qual que é o filme? O Lobo de Wall Street? Né? Aquele, pode crer. Exatamente. Aquele personagem lá. O cara é motivado sempre. Perfeito, cara. Só que qual que é o problema? Quanto mais
dopamina fásica e bebe, e aqui, Sei. gordura e o... pornografia em excesso e não sei o que, drogas dopaminérgicas. Esportes radicais também, né? Esportes muito radicais Sabe? que dá pra viciar. Isso que é legal falar. Vicia, As cara. pessoas têm que entender que a gente consegue sentir o barato de uma droga, a gente consegue algo próximo com comportamentos também. Sexo, masturbação, esportes, etc. Só que qual que é o problema, Vilela? Quanto mais dopamina fásica a pessoa obter, isso aqui, aquela dopamina tônica começa a diminuir, cara. Caramba. Porque o seu cérebro, ele faz um processo que a gente chama de down regulation. Ele regula para baixo os receptores onde a dopamina se liga e a dopamina tônica começa a ficar mais fraca. E aí o que a pessoa precisa? Sempre mais. Sempre mais. Eu preciso mais. E na ausência daquilo, a dopamina tá lá embaixo e a pessoa começa a ficar mal. Aí fica buscando mais. Isso é mais ou menos o que acontece no vício. Nossa, você começa a ficar mal sem a substância e você precisa cada vez mais da substância. Então, eu sempre falo para as pessoas, nós evoluímos sem esse monte de estímulo dopaminérgico. A gente evoluiu, cara, caçando 3 dias para comer um bagulho. Não pegando o telefone de casa, sem esforço nenhum e pedindo um negócio para comer em casa. Então o nosso cérebro, ele não, insisto pessoal, o nosso cérebro ele não sabe lidar muito bem com os estímulos dopaminérgicos em excesso. E isso gera um problema, Vilela, muito grande, cara, que eu imploro assim para as pessoas me ouvir nesse momento. Que é o quê? As pessoas de hoje não sabem conviver mais com o tédio, cara. Era uma... Cara, sabe o que eu lembro? Eu sou do interior. Você vai... Não sei hoje como tá, mas eu ia pro interior, você via a galera conversando com aquelas cadeirinhas, olhando a rua. Exato, e cara. ficava lá, passava horas. Exato. Hoje em dia você não vê ninguém sem um aparelho. A molecada na rua. A gente o dia inteiro na rua, andando, jogando bola. Cara, era isso, velho. Exatamente. E hoje a gente não... Mal consegue assistir um filme, o filho da mãe não consegue deixar o celular ligado. Você vê no cinema, o cara não consegue passar 2 horas sem ter outro estímulo daqui. Exatamente. Entendeu? A galera não sabe conviver mais com o tédio. Percepção de espera... Contemplação, né? A contemplação... Eu sou desses caras. Eu vejo que eu perco muito menos tempo contemplando as coisas do que parece que eu não tô fazendo nada. Sabe aquele negócio assim, tipo... Eu tô na espera de uma consulta. Caramba, meia hora passou. Porra, não fiz nada, então eu tenho que mandar um e-mail, tenho que fazer não sei o quê. Cara, e por quê? Por que eu tenho que aproveitar cada minuto do meu tempo? Cara, por causa disso, porque a gente meio que... É uma cobrança interna do mundo? É uma cobrança interna. Isso provavelmente acontece mais em cidades grandes, pelo fluxo rápido do lugar. Até depois a gente pode comentar, interessante, tem dados bons sobre isso. Mas principalmente por quê? Porque o seu cérebro, ele acostumou tanto com essas dopaminas fásicas que quando ele identifica um intervalo relativamente grande, que não é grande, de meia hora, sem elas, parece que você tem que conquistar alguma coisa, tem que ir em busca de algo. Então eu vou fechar esse e-mail, eu vou responder aqui, eu vou fechar esse convidado, eu vou não sei o que, eu vou ver as métricas, eu vou postar uma foto no Instagram para receber os likes, etc, etc. Ou para circular a rede do canal. E a gente está desaprendendo a conviver com o tédio. E isso, cara, é muito perigoso. Muito. Por quê? Porque hoje é muito fácil fugir do tédio. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Tá o iFood. Falei do Tinder também. O Tinder. Todo aquele negócio de falar, putz, cara, não conheço ninguém. Não sei. Vai no Tinder, é um catálogo de mulher. Vai num bar, é um catálogo. Quando eu era criança, a gente não tinha chocolate todo dia ou a qualquer momento. Eram dados especiais, refrigerante. Era só final de semana, entendeu? E agora seu filho pede, quero McDonald's, quero não sei o quê. É muito fácil, né? Muito, cara. E aí a gente voltando... Isso no cérebro, então, entendendo o que você falou, é o seguinte, eu quero esses estímulos, eu sei que eu consigo esses estímulos, então minha dopamina fala, tá de boa, vou baixar aqui. Porque toda hora ele consegue esse estímulo. Isso mesmo. Só que aí que tá, aí você começa a cada vez ser mais difícil viver sem os estímulos. Porque a dopamina, ela não mantém base, ela baixa, você falou certo. Aí a pessoa vai pra uma montanha e não consegue ficar o final de semana sem sinal de celular.